Então, hoje nós vamos falar sobre insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca é um tema, muito importante. Primeiro, porque é uma doença crônica, que geralmente não tem cura. Segundo, ela consome grandes recursos da família e do Estado. Então, são pacientes que sofrem porque o tratamento é muito caro, requer internações e geralmente não é apenas uma única internação. São internações recorrentes. Então, é um tema que eu queria abordar muito. Então, a primeira coisa, Dr. Lima, o que é insuficiência cardíaca? Insuficiência cardíaca é um termo muito usado, popularmente chamado como coração crescido. Então, ela é uma doença crônica que, por algum motivo, por alguma causa, o coração fica crescido. E quando o coração fica crescido, ele fica fraco. Quando ele fica fraco, ele não consegue bombear o corpo adequadamente. Não consegue bombear o sangue adequadamente para o corpo inteiro. Então, falta sangue no cérebro, falta sangue nas pernas, falta sangue na barriga. E isso vai gerar uma sequência de sintomas. Doutor Lima, então eu entendi. Insuficiência cardíaca é o coração crescido. Eu entendi que ela é causada por várias outras doenças, por vários outros motivos. E agora me diga aí, o que causa, por que o coração fica crescido? Então agora a gente vai falar o motivo do coração estar crescido. Doutor Lima, por que o coração cresce? Então, primeira causa no mundo de coração crescido é a veia entupida, ou seja, é a doença das artérias coronárias. Então, quando as artérias estão obstruídas, o sangue não passa para o coração bater direito e o coração fica sem energia, fica fraco. É a principal causa no mundo. Qual é a segunda causa do coração crescido, que é muito comum no nosso meio? É a pressão alta. Então, a gente sabe que milhares de pessoas no mundo, milhares de pessoas no Brasil, cerca de 20% da população adulta tem pressão alta. E muitos desses pacientes não tratam. Se eles não tratam a pressão alta, a gente está observando um aumento exponencial dos casos de coração crescido. Então, tratar a pressão alta de uma forma séria, cuidadosa, com metas, com acompanhamento, Muitas pessoas tomam remédio da pressão, mas não fazem o segmento. Então, tratar esses casos de uma forma recorrente, direitinho, o acompanhamento é vida. Porque a gente está falando agora da segunda causa de coração crescido. Lima Neto, qual é a terceira causa de coração crescido? No nosso meio de país em desenvolvimento, o coração cresce ainda muito. Por quê? Decorrente da febre reumática. Então, a cardiopatia valvar, como a decorrente da febre reumática hoje, também é uma causa importante de insuficiência cardíaca. E aí eu já falei das três principais causas, mas a quarta causa é importante a gente falar, porque também ainda é muito comum, que é causada pela doença de Chagas e também pelo etilismo, A gente pensa que o álcool, ele causa problemas só no fígado, só a cirrose. Mas a gente sabe que o uso abusivo do álcool, o etilismo frequente, muito pesado que no nosso meio, ele acaba causando a miocardiopatia alcoólica, que é uma causa ainda muito comum também no nosso meio. E a doença de Chagas, que ela é pau a pau, com a doença alcoólica, entre a quarta causa, dividindo a quarta com a quinta causa, a doença de Chagas é muito comum no nosso meio, principalmente na região do sertão, onde o besouro, que é o barbeiro, conhecido como bicudo ou barbeiro popularmente, ele pica a pessoa e quando ele tem a picada, as eliminações das fezes do barbeiro tem um protozoário. Esse protozoáriozinho entra no sangue, corre e se instala lá no coração. Então, Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que está nas fezes do barbeiro, que é o besouro bicudo, ele pica a pessoa e causa esse inchaço no coração. Doutor Lima, onde é que está essa região mais comum? Então, geralmente são pessoas simples, de baixa renda, que moram em fazendas, que moram no interior, em casas principalmente de taipa, Porque esse besouro, ele se localiza mais nessas casas. Então, é onde ocorre a maior parte desses incidentes de doença de Chagas. Então, ainda é uma causa frequente de coração crescido. Ou seja, para a gente resumir, o coração crescido é a incapacidade do coração bombear o sangue para o corpo. E ele é causado como uma consequência de várias doenças, entre elas veia entupida, pressão, doença de Chagas, febre reumática, bebida alcoólica e tem outras causas menos comuns, como o uso de quimioterapia nos cânceres. Por isso que pacientes que fazem tratamento com quimioterapia, câncer de mama, qualquer tipo de câncer, essas drogas podem causar o coração crescer, que a gente chama de cardiotoxicidade. Tem outras causas menos comuns,
como a miocardiopatia peripática. A mulher estava grávida, bem de saúde, e quando tem um bebê, no último mês da gravidez e até 5 meses depois, pode começar sintomas de falta de ar, de cansaço. Então existem outras causas menos comuns de coração crescido, até alterações na tireoide, que podem causar. Doutor Lima, para a gente que esse vídeo aqui é um vídeo muito complexo, que eu falei da definição de coração crescido, das causas, agora nós vamos falar uma parte mais importante para a comunidade, para as pessoas entenderem, que é quais são os sintomas de insuficiência cardíaca. Doutor Lima, quais são os sintomas da insuficiência cardíaca? Então a gente falou que a insuficiência cardíaca é a falta de capacidade do coração bombear o sangue. Se ele não bombeia o sangue adequadamente, o sangue não vai para a cabeça. Então a falta de sangue na cabeça vai dar sintomas. Sintomas como tontura, sintomas como perda de raciocínio, de perda de tontura, risco de desmaios, né? Então, irritabilidade, aquela pessoa meio que fica aérea, né? Então vai dar esses sintomas. Como ele não manda sangue também para a barriga, para o intestino, então os pacientes vão se queixar de sintomas dispépticos. Eles vão comer e vão se sentir meio cheios, né? Empachado. Ele come um pouquinho, parece que comeu um boi, né? Vai dar sintomas de empachamento, né? Sintomas de querer ter náusea, vomitar, e isso leva a um problema. Esse paciente vai comer cada vez menos. Se ele se alimenta cada vez menos, ele vai ter uma sequência que é a perda de peso, queda de imunidade, mais risco à infecção. Então a insuficiência cardíaca é grave, né? Então, além disso, doutor Lina, então você falou de sintomas de tontura, de fadiga, né? Outro sintoma, fadiga. O filho chama, pai, vamos ali dar uma volta. Filha, não consigo, é uma fraqueza, né? Aquela falta de energia. Por quê? O raciocínio é lógico, é que nem quando a gente dá lá na faculdade explicando para os alunos, ó, o coração não tem um débito cardíaco adequado, ele não joga o sangue para os tecidos. Então falta sangue no cérebro, falta sangue na barriga, falta sangue na musculatura. Então esse paciente, ele vai ter uma fadiga muscular, uma falta de energia. Isso, quando a gente dá aula, gente, na faculdade, a gente diz que são os sintomas anterógrados, que são os sintomas de baixo débito cardíaco, o coração não jogar o sangue para os tecidos. Mas tem uma outra consequência. Se esse coração ele não está conseguindo bombear o sangue para frente, esse sangue fica represado atrás. E aí começa agora um represamento de sangue. De onde é que vem esse sangue? Esse sangue ele foi oxigenado no pulmão e ele não consegue chegar no coração. Então o pulmão fica congesto, fica um pulmão cheio de líquido. E aí agora a gente vai falar do sintoma mais comum da insuficiência cardíaca, que é o cansaço, que é a falta de ar. Então esses pacientes geralmente vão ter uma falta de ar quando eles realizam um esforço físico. Ele vai andar e fica ofegante. Então você tem que ficar muito atento se o paciente tem sintoma de falta de ar quando ele anda, quando ele caminha, quando ele sobe uma escada. E esse cansaço vem piorando. Antes ele conseguia dar 2 voltas no quarteirão. Agora ele anda meio quarteirão, tem que parar porque fica ofegante. Outra característica da falta de ar do coração é quando o paciente se deita. Quando o paciente fica deitado, o sangue das pernas ele sobe pela gravidade. Quando eu me deito, o sangue das minhas pernas volta, vai para o pulmão oxigena esse sangue e vai jogar para o coração. Mas o coração consegue receber esse sangue? O coração está forte para trabalhar ou ele está fraquinho? Ele está fraquinho. Então esse sangue é acumulado rapidamente no pulmão. Então o paciente que tem insuficiência cardíaca, ele tem um cansaço quando faz o esforço físico. E ele tem um cansaço quando se deita. Esse termo é um termo técnico clássico na medicina chamado ortopneia, que é a falta de ar quando o paciente está deitado, quando o paciente está em decúbito. Então o decúbito dorsal, quando ele está deitado, o sangue das pernas volta, vai para o pulmão e o pulmão quer oxigenar o sangue, mas não consegue jogar esse sangue para frente. E é como se o pulmão tivesse afogado. O paciente se levanta ansioso, querendo respirar, e é a hora que ele melhora. Quando ele fica, aí o sangue desce para as pernas, começa a esvaziar o pulmão e ele começa a respirar melhor depois de alguns minutos. Então, sintomas de falta de ar quando faz esforço, sintomas de falta de ar quando se deita, sintomas de falta de ar de despertar à noite com a sensação muito grande de falta de ar, que ele tem que ligar o ventilador, fica respirando fundo, angustiado, querendo respirar, que é uma falta de ar mais grave. Às vezes o paciente tem que ir para a emergência, que a gente chama disso de dispneia paroxística noturna. Isso é muito comum, é uma forte suspeita do coração crescido. E para a gente finalizar os sintomas do coração crescido, que a gente já falou, tontura, fadiga, ficar cheio quando come qualquer coisinha, desse sintoma de falta de ar quando anda, falta de ar quando se deita,
do mesmo jeito. O sangue que vem das pernas quer ir para o pulmão oxigenar, e quer ir para o coração bombear para frente. Vocês estão observando que parece um engarrafamento? No nosso organismo, eles têm um circuito, tem um fluxo de sangue normal. Se o coração não bombeia o sangue para frente, fica acumulado aonde? No pulmão. Do pulmão, o sangue da barriga, das pernas não consegue voltar. Então, esse sangue fica acumulado na barriga. Pode criar água na barriga. As pernas ficam inchadas. A gente aperta o dedo na perna e fica findo. Então, o edema, o inchaço, é outro sinal clássico, é outro sintoma clássico da insuficiência cardíaca. Então, esses, gente, são os principais sinais e sintomas da insuficiência cardíaca, que é a síndrome do coração crescido, que ela tem várias causas. E aí agora a gente precisa tratar, porque como a gente falou no início do vídeo, a insuficiência cardíaca causa grande quantidade de internação, consome grandes recursos do nosso SUS, porque são internações caras, recorrentes, muitas vezes precisando de UTI. E aí agora eu preciso tratar. E o tratamento da insuficiência cardíaca, ele é complexo, porque requer desde medidas preventivas, às vezes utilizando uma equipe multiprofissional, de nutricionista para ajeitar uma dieta com pouco sal, uma dieta com restrição de líquido, uma dieta com alimentação mais balanceada, mais equilibrada, com alimentos mais leves, né? Com alimentos com teor nutritivo maior, com a dosagem de proteínas adequadas na dieta, né? Com diminuição de açúcares, uma dieta menos inflamatória, né? Com menos alimentos condimentados, porque retém muito líquido. O paciente já retém líquido, se você der mais líquido para ele é pior. Então eu preciso de um nutricionista, eu preciso de um educador físico ou de um fisioterapeuta para ter um plano de atividade física, porque a atividade física, essa parte de reabilitação cardiovascular, está provado nos estudos que diminui a mortalidade. E aí, depois desse tratamento com nutricionista, com fisioterapeuta, às vezes com psicólogo, né? O paciente acha que vai morrer. Ele sente angústia. A única coisa que é de graça no nosso planeta é o quê? É a respiração. Agora o cara, a única coisa que é de graça, ele não consegue respirar. Ele sai da sala para a cozinha e fica cansado. Ele vai tomar banho e tem que botar uma cadeira para tomar banho. Isso é angustiante, é dramático, né? É o que a gente chama de classe funcional. A insuficiência cardíaca começa na classe funcional 1. O paciente sente um cansaço quando faz um esforço grande, um esforço vigoroso. Ele jogava bola, ele não consegue mais jogar. Mas ele tem vida normal, ele consegue andar, ele consegue passear no shopping. Depois ela vai piorando, é uma doença crônica e progressiva. Então a gente tem que frear a progressão dela. Tratar a insuficiência cardíaca é um desafio, porque isso, quando a gente trata de uma forma correta, a gente diminui a mortalidade e melhora a qualidade de vida. Esse paciente, como eu falei, a classe funcional 1, ela é um sintoma muito leve, é só quando ele faz um esforço grande, mas depois ele está fazendo as atividades do dia a dia dele e atrapalha. Como eu dou aula, eu subo 3 andares da faculdade, não pego nem o elevador. O cara que tem insuficiência cardíaca, ele tem que parar agora no meio da escada. Ele tá dando aula agora, falando que nem eu tô falando agora. Deixa eu parar aqui um pouquinho, peraí, gente, deu um mal-estar, deixa aqui, eu tô cansado, quer dizer, então mas ele consegue fazer a atividade dele, mas atrapalha. Aí já é o estágio 2. E aí quando vai pro estágio 3, esse paciente tem menos de 2 anos de vida. O risco dele morrer no próximo ano é muito alto. O estágio 3, ele para as atividades dele. Ele não consegue mais trabalhar. No exemplo que eu estava citando, que ele ia dar uma aula, conversar, fazer suas atividades, ele não consegue mais. Ele passa mal, ele tem que interromper, fica suando frio, fica muito cansado, fica gelado, suando frio, passando mal, querendo desmaiar. Então ele para de fazer as suas atividades. E aí começa o drama psicológico desse paciente. Sintomas de medo de morrer, sintomas depressivos, de inutilidade, né? Então começa uma fase muito perigosa. Então a gente tem um suporte psicológico também, é muito importante. Porque agora, gente, imagina você não conseguir fazer a feira da sua casa. Imagina que agora você não consegue mais pegar seu filho na escola. Imagina que fazendo uma simples caminhada no shopping você passa mal, você cansa. O estágio 3 você precisa às vezes se internar para tomar injeções para tirar o líquido do pulmão. Então isso é muito angustiante, porque requer internações repetidas. Imagine você viver agora num ambiente hospitalar recorrente. Então o estágio 3 da insuficiência cardíaca é um estágio muito já que causa uma debilitação muito grande. Limita muito a sua qualidade de vida. Então sintomas ansiosos, depressivos, isolamento, né? Desejo de morrer, medo de passar mal, acha que tudo que vai fazer vai passar mal. E esse paciente no estágio 3 já está inchado,
ele não consegue comer mais o que quer, né? Já fica passando mal, fica cheio. Ele começa agora uma fase de desnutrição. Ele começa a comer menos, a imunidade